Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico de todos os livros do Antigo Testamento e do Novo. Do Novo nós já completamos, agora estamos no Antigo Testamento, estamos no 13º livro canônico dos 39, que é o livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos, 942 versos, para que você possa meditar. Crônicas nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte contém genealogias, que vai de Adão até a geração depois do cativeiro, então aproximadamente ano 450 a.C., Adão, que acredita-se que viveu em 4.000 anos antes de Cristo. Então, Crônicas, nos 9 primeiros capítulos, nós temos aí 3.600 anos da história do povo de Deus. E a segunda parte é o reinado de Davi, não é? O capítulo 10 fala da morte de Saul e o reinado de Davi. Davi é ungido rei. Menciona a lista dos valentes de Davi no capítulo 11, você pode depois ver. Capítulo 12 menciona Davi em Ziclagle. Ziclagle foi um lugar importante, né, no livro dos reis, no livro de Samuel, segundo Samuel, diz que em Ziclagle, Davi, as esposas de Davi, das esposas de seus homens foram levados cativos quando Davi voltou da batalha com os filisteus, que não quiseram que ele batalhasse com eles. Então, Ziclagle é um ponto importante. Agora, no capítulo 13, nós vamos ver a Arca de Deus. A Arca, que é o símbolo da presença de Deus, não é? A Arca do Senhor. Por falar nessa Arca, você pode notar que os varais estão aqui com as argolas, mas eu tive conversando com o Dr. Alderi, e ele estava me dizendo que as argolas, na verdade, ficam desse lado aqui, ó. As argolas ficam assim, não é? E os varais eram assim. E aqui saiu a arca, né? Os varais e assim, de acordo com o doutor Alderi. E aqui nós temos nessa arca, você pode notar, as argolas estão aqui e os varais estão na transversal, do jeito que o doutor Alderi mencionou que se encontra. Então, essa representação aqui da arca é uma representação, novamente, mas o correto seria os varais de assim, né, desse lado, e as argolas aqui assim. Mas quem fez essa arca fez dessa forma. Okay? Então, nós vamos ver agora no capítulo 13, a arca repousando na casa de Obed-Edom. Essa aqui é a tampa com o propiciatório, chamado propiciatório. Eu costumo dizer que é duas partes a arca, alguns uma só, né? No meu ver, essa é uma parte, essa é a outra, dos querubins. E a arca vai repousar e ficar na casa de Obed-Edom. Vamos então ver isso. E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. Note que Davi tomou conselho. O livro de Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isto do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com ele nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajunte conosco. Davi está convocando, então, um grande ajuntamento. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Olha uma diferença entre Davi e Saul, né? 40 anos que Saul reinou, a arca teve no outro canto. Mas agora Davi se preocupa, a arca representava a presença de Deus. Então, tornemos a trazer a arca.
para nós. É isso a diferença de o reinado de Saul. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Então diz toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Interessante, apesar de Davi querer trazer a arca, ele convocou toda a assembleia, todo o povo para decidir. E isso que Davi fez pareceu bem aos olhos do povo, né? Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, ou seja, do sul ao norte, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jeraim. Então Davi juntou tudo desde o rio, desde o Sior, algumas traduções diz rio de Sior. Sior, a tradução desse nome significa escuro, até Ramate, que é fortaleza, e Kiriat Jeraim, quer dizer cidade dos bosques. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Kiriat Jeraim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. E o Senhor que habita entre os querubins sobre os quais é invocado o seu nome. Então, olha só, a arca de Deus e o Senhor que habita entre os querubins, e era invocado o nome do Senhor. Então, daqui dos querubins se invocava o nome do Senhor e se ouvia Deus falar. Diz que Deus falava entre os querubins, do meio do propiciatório da arca do Senhor. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abimelete, e Uza e Aion guiava o carro. Eles transportaram a arca num carro novo, né? Puseram a arca num carro de bois novo, e diz que Uza e Aion guiavam o carro, não é? Mas a arca não devia ser transportada dessa forma. O correto era transportar pelos varais, por isso que eu mencionei os varais, as argolas, não é? Ninguém deveria tocar na arca, então eles tinham esses varais, as argolas que se punha, de acordo com o doutor Alderi era dia assim, mas aqui essa arca está dia assim, não é? E aí os levitas a carregavam a arca pelos varais, mas, de acordo com aqui, puseram num carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Então, houve uma grande festa. A arca vinha nesse carro, não é, novo, um carro de bois, e você vai notar que a arca vai começar a mexer, não é? E chegando à eira de Quidom, a eira é um campo, chegando então à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar na arca, porque os bois tropeçavam. Então aquele campo era um pouco regular, e a arca começou a balançar, e Uza, que era um dos homens que guardava a arca, estendeu a mão. Mas quando ele estendeu a mão para segurar a arca, né? A mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam, então se acendeu a ira do Senhor contra Uza. O que ele fez foi algo impensado, e se acendeu contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Aqui no livro diz só que o Senhor o feriu e ele morreu, mas Uza significa uma rotura. Quando Uza fez isso, que ele estendeu a mão, diz na verdade que saiu um raio e o partiu no meio, não é? Então, por isso foi chamado Uza, e Pérez Uza, e partiu no meio, e morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, abriu um raio, saiu um raio e o feriu, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Então, ao mesmo tempo que é dado o nome do local, e que diz que se chamou
Pérez Uza, que significa rotura de Uza. Uza foi partido. Diz que Davi temeu a Deus. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Não é? Certamente isso aqui é uma réplica, então eu posso tocar, mas quando Uza tocou, a ira de Deus se acendeu. Na arca verdadeira ninguém deveria tocar. E isso era a reverência, né, do nome de Deus. E quando Uza tocou, então foi chamado aquele lugar Pérez Uza, que significa rotura de Uza. E Davi, naquele dia, temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Então, naquele dia, Davi não trouxe, levou para a casa de Obed. Obed, o nome Obed significa servo, Edom, né, servo de Edom, o geteu. Então, foi levado para lá. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. Então, por 3 meses, a arca permaneceu na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, a presença de Deus ali, né, a arca de Deus, representava a presença de Deus. E diz que o Senhor abençoou Obed-edom e a tudo que ele tinha, né, nesse servo de Edom, e a tudo que ele tinha, e tudo que ele possuía. Então, ele tinha a bênção de Deus. Nada melhor do que ter a presença de Deus que na nossa casa, não é? Hoje, algumas pessoas perguntam, bom, hoje não há a arca, né? Na verdade, a arca se perdeu. Como é que eu posso ter a presença de Deus? Você tem a palavra de Deus. A arca continha os mandamentos, né? Nós hoje temos os mandamentos através da palavra de Deus. Se nós ouvirmos a palavra, se nós meditarmos na palavra, Deus nos abençoa. Capítulo 14. Então, aqui vai falar, Davi faz aliança com Irão. Davi vai acabar trazendo a arca, né, de Obed-edom. No capítulo 15 nós vamos ver isso. Mas agora no capítulo 14 de Crônicas vai falar da aliança de Davi com Irão. Irão era rei de Tiro, diz aqui. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. Parece que Irão era o construtor da época, né? Tinha muita madeira de cedro, pedreiros que trabalhavam com pedras, né? Hoje o pedreiro é um pouco diferente nos nossos dias, mas naquela época o pedreiro que trabalhava com pedra mesmo, né? E carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do povo de Israel. Note que Davi entende que o Senhor o confirma, porque o seu reino está sendo exaltado. Além do mais, o reconhecimento de outros reis como Irão. O nome Irão significa consagração, não é? Mandou mensageiros. E Davi ainda tomou mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda Davi mais filhos e filhas. Então Davi teve muitos filhos e filhas. Acredito que Davi teve aproximadamente 8 esposas, sem contar as concubinas que ele teve, e aproximadamente uns 20 filhos, né? E gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Agora vai dar uma lista dos nomes dos filhos que tinha em Jerusalém. Esses são o nome dos filhos que tinha em Jerusalém, capítulo 14, verso de número 4. Então, esse é o nome dos filhos que tinha em Jerusalém. Samua quer dizer fama. Sobabe quer dizer restaurado. Natã e Salomão quer dizer pacífico. Natã também apresenta como filho de Davi. Na genealogia, Natã e Salomão, quero falar desses 2 nomes. Na genealogia
de Mateus, você vai notar que o filho de Davi é Salomão, da qual vem José. Mas na genealogia de Lucas, o filho de Davi é Natã. Alguns acreditam que a genealogia de Lucas se refere, na verdade, à genealogia de Maria, apesar que começa com José, diz filho de Eli. Mas se você notar a genealogia de Mateus, o pai de José é Jacó e não Eli. Então, acredito que Eli era pai de Maria e José é considerado filho devido ao casamento. Então, Natã e Salomão. Verso 5, falando ainda dos filhos de Davi. Ibar significa Deus escolha. Elisua, Deus é salvação. E Elpelete era outro nome, nós não temos a tradução do nome Elpelete, mas esses eram os filhos de Davi. Continuando, que nasceram em Jerusalém, Inoga, Nefeg e Jafia significa brilhando, e Elisama significa Deus ouviu, e Beliada, e Elifete significa, né, Deus ouve, ou Deus abre. Então, Beliade, Beliade, às vezes é conhecido como de Baal, não é? Então, nós temos aqui, Samua, Sobab, Natã, Salomão, Eibar, Elisua, Elpenete, são 4, 7, Noga, Nefeg, Jafia, 10, Elisama, Beliade. Só aqui nós temos 13 filhos de Davi que nasceram-lhe em Jerusalém. 13 filhos de Davi. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, saiu logo contra eles. Interessante, antes de Davi ser ungido, Davi andava com os filisteus, até foi com os príncipes dos filisteus, mas agora que eles subiram, sabendo que Davi havia sido rei ungido sobre todo Israel, os filisteus vêm em busca de Davi. O que ouvindo, Davi saiu logo contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então eles vieram, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregará. Consultou, fazendo uma pergunta, né, ao Senhor. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. A forma como Deus falou pode ter sido através de um profeta, não é? Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, note que algumas cidades já levam o nome de Baal, já na época de Davi. Baal quer dizer Senhor, Perazim quer dizer rotura, não é? E Davi os feriu e disse Davi os feriu e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos como a rotura das águas. Aí que quer dizer o Senhor da rotura, né? Como a rotura das águas. Pelo que chamou o nome Baal Perazim. Baal é Senhor e Perazim rotura, né? Maim quer dizer água em hebraico. Então, rotura das águas quer dizer o Senhor da rotura das águas aqui. E deixaram ali os seus deuses e ordenou Davi que se queimasse ao fogo. Então, todos os filisteus que perderam a batalha acabaram deixando seus deuses, seus ídolos ali. Davi ordenou que se queimasse ao fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das momoreiras. Os filisteus voltam, Davi consulta o Senhor, a instrução de Deus agora
é que ele não subisse a eles, mas que os rodeasse por trás das amoreiras, né? Das amoreiras, onde se dá a mora. Então, por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo-te um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então as amoreiras têm a copa delas, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Então a ordem aqui era para que ele viesse por defronte das amoreiras e prestasse atenção no som da marcha, né? No som do ruído de andadura. E quando ele ouvisse o ruído da marcha, então que ele deveria sair, porque o Senhor o havia de ferir o exército dos filisteus, não é? Então, às vezes, a gente vai de frente, tem outras vezes que a gente vai ao redor. E aqui está uma estratégia boa, né? Se você, certos problemas, enfrenta de frente, ou se você vai ao redor. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram os exércitos dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Então, olha só, eles aqui feriram o exército dos filisteus de Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes, não é? Então, Davi ficou famoso por ganhar grandes batalhas dos filisteus, quando ele foi de frente, quando ele foi ao redor, e assim o Senhor fez com que o nome de Davi se espalhasse e pôs seu temor sobre todas aquelas gentes. Com isso, nós concluímos o capítulo 14, nós vamos voltar para o capítulo 15, que é a continuação do capítulo 13, quando a arca vem de Obed-edom para Jerusalém. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Leia de novo capítulo 13 e 14 de Crônicas, medite, pode também, recomendo que leia comentários bíblicos para que estude mais a palavra de Deus e entenda de forma melhor. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube, comenta capítulo por capítulo, verso por verso. Se gostou, também coloque aí um sinal de joinha, que ajuda a divulgar o nosso canal mais e mais. Assim nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.